Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 31 de agosto de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado em minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 31. É o último capítulo, né? De 1 Samuel. Estamos terminando o livro de 1 Samuel. Amanhã vamos estar entrando em 2 Samuel e assim sucessivamente, né? Até quando o Senhor quiser. Vamos continuar? O suicídio de Saul. Igreja, vai falar do suicídio de Saul, né? Vamos lá, ajeitando o cabelo, né? Esses cabelos black, uma benção. Glória a Deus, né? Suicídio de Saul. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Giboá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Ah, Jesus, Armandai, Assode, Comanai, que eu, a missionária Nadir Albano, diminua, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça. O objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra, pura e genuína como ela é, para que todo mundo venha ser glorificado e exaltado. Para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus venha ser exaltado. Porque, Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, tudo pertence a Ti. E essa palavra ela é perfeita, ela é maravilhosa. Deus, somente me ajuda a ministrar a Tua palavra como ela deve ser ministrada, para que Teu nome venha a ser exaltado e glorificado através da minha vida, que eu diminua sempre e que Jesus cresça sempre. Amém. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, acho que tá torta essa câmera, né? É o suicídio de Saul. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Giboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonas, Abinadad e Malquizuá, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente, né? Então aqui tá falando do final de Saul, da sua morte, aleluia, né? Então, aleluia, glória a Deus, né? A gente vê, para que me fez lembrar, né? Quando Saul perseguia Davi, né? Davi, no capítulo 26, ele diz, versículo 10, né? Ele diz assim, que alguém, né, que mate Saul, que faça alguma coisa, mas que ele não ia tocar no ungido de Deus, né? Igreja, isso é muito importante, né? A gente ter esse cuidado com as coisas do Senhor. Me chama muita atenção, eu vou até lá pra gente ver direitinho, pra você lembrar, 26, 10, ó. 10. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará, ou chegará a sua hora, e ele morrerá, ou ele irá para uma batalha e perecerá, né? Então, assim, né, o servo dele falou, o senhor pode matar ele, Senhor. Tá na... Não, não vou, né? Igreja é muito sério, né? Quando ele fala de ungido de Deus, aleluia, né? Saul, ele foi ungido como o primeiro rei por Deus, né? Para o povo de Israel. Então, essa unção era algo que não podia ser revogada. O reinado foi tirado, mas a unção não. Mesma coisa comigo e com você, amém? Se Deus te ungiu para uma grande obra, né? Como missionária, como pastora, como pastor, não interessa. Como apóstolo, não me interessa, tá? Deus, ele ungiu. Muitas vezes a gente perde o foco, né? Mas a unção, Deus, você perde o cargo. Mas a unção que Deus colocou na tua vida é um peso, né? Então a gente tem que honrar, né? Porque a unção ela fica, mas o espírito sai, né? O Espírito Santo de Deus saiu de Saul, isso é muito duro, né? Porque nós temos Espírito de Deus, não somos nada. Somos como uma folha seca, como qualquer um, né? Que não conhece o verdadeiro Deus, aleluia. E o Espírito que estava de Saul foi para Davi, né? E Deus passou a ser com Davi, não mais com Saul. E quando o Espírito de Deus não era mais com Saul e passou para Davi, Saul
A palavra diz que o espírito da parte do Senhor atormentava Saul. Isso Saul não suportou, né? Olhar para Davi e ver que Deus o havia rejeitado, né? Então, o ódio de Saul todinho era a rejeição de Deus para com ele, ok? Você falou assim, usou Samuel para falar assim, Deus te rejeitou. Deus agora já tem um segundo o seu coração, né? Arandaia sol decai, né? No Velho Testamento, quando Deus rejeitava, estava rejeitado, porque o propósito da salvação era só para o povo de Israel, né? Os demais povos eram rejeitados. Mas no novo, a salvação é para todos, né? E muitos rejeitam Deus. Isso é muito complicado, inverteu a situação, né? Mas não rejeite, não. Só Ele tem um caminho, a verdade e a vida. Só Ele deu seu filho por mim, por você. Amém? Vamos lá. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Então era uma vergonha, né? Saul ser morto por uma malequita, né? O inimigo seu, aleluia. E detalhe, né? Harai de Comandaira Mandasai. Deus, ser morto por um filisteu, né? Então, ele diz assim, né? Malequita, tô com a Malequita na minha cabeça. Malequita foi no capítulo passado, né? Aí diz assim: então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire-me sua espada e mate-me com ela, sofreria a vergonha de cair nas mãos de um circunciso. Então, é uma afronta, né? Por quê? Lembra lá do Filisteus? O Filisteu sempre foi, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles de Saul, né? O gigante filisteu, né, que Davi derrubou, então tem toda uma situação. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela, ou seja, ele se suicida, né? Quando ele se joga, ele se suicida, né? Tira a sua própria vida, ok? João 8,44 diz que o diabo né? O pai da mentira é suicida desde o princípio. Então, você imagine aqui a situação de Saul. Vamos prosseguir. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Olha só. Assim foi que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Vamos lá de novo? Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram de novo. Ou seja, todos suicidaram a igreja, né? E é muito sério isso aqui que aconteceu, né? Todos os seus soldados que tinham servido, mas durante a sua... Então, assim, foi algo terrível, né? Vamos lá de novo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. No 6, assim foi que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia, né? Então, foi uma derrota e ele não ia aguentar sofrer, porque Saul era muito orgulhoso, né? E também era uma vergonha para ele ser morto por um filisteu, que desde o começo o perseguia, né? Quando os israelitas, vamos lá, no 7. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades, depois os filisteus foram ocupá-la. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Boá, né? Aí eles encontram lá Saul, né, e os seus 3 filhos caídos no monte, né? Então, mas ia, né, e... Deixa eu colocar aqui, versículo 8. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensagem para toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos dos seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sé, né? Então, era muito normal quando eles, né, quando os seus inimigos eram derrotados, eles cortariam a cabeça, tomar as armas, né, e levarem lá para casa do seu Deus, né? A gente lembra de Davi com a cabeça do Filisteus, né? A mesma coisa, né? Então, era a maneira de mostrar assim, nossa, ele tá derrotado, aleluia, né? Então, é tipo uma maneira de mostrar assim, ele está derrotado, né? Já foi, já era, né? Então, igreja, é muito... então, assim, eles cortaram a cabeça de Saul, né? Pegaram suas armas. Então, assim, foi uma humilhação total, né?
E aí diz assim no 11, quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos em que eles foram durante a noite a Betsea e baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Betsea e os levaram para Jabes, aonde os queimaram, né? Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamareira em Jabes e jejuaram durante 7 dias, né? Então, mesmo toda a situação, todo o contexto, né? Eles honraram ali o corpo de Saul, porque Saul foi rei, tá? Ele foi rei um dia, ungido por Deus, ok? E Alabandaia Decai, né? E eles foram lá, né? Sempre tem alguém corajoso, né? Apesar de tudo que Saul fez, né? Eles não deixaram ali o seu. Tudo bem, ele sofreu humilhação, mas eles foram lá, eles souberam e foram lá e tiraram o corpo e trouxeram e queimaram, enterraram os ossos, aleluia. Glória a Deus, né? Porque se eles já tinham arrancado a cabeça, imagina o que eles iam fazer com os demais restos do corpo, né? Dos demais ali da, do, da realeza, né? Então, gente, foi tremendo. Então, assim, eles demonstraram jejum, luta e respeito pela vida de Saul. Isso é muito importante, amém? Respeitar, né? Não estou falando que esse negócio, ai, honra a liderança, não sei que aquelas palhaçadas que é uma chatice. Tem que dar honra a quem tem honra. Quem tem honra é Jesus, quem tem honra é Deus, quem tem honra é o Espírito. Homem que come arroz e feijão comigo, a gente respeita as autoridades, né? Não fica lambendo, ok? A gente vai dobrar o joelho para Deus, não para homem, ok? Aprenda isso. Se estiver no lugar e tem que honrar o homem de Deus, não existe homem de Deus mais. Sai fora porque não tem base bíblica para homem de Deus. O homem de Deus já foi. No Velho Testamento, ninguém é judeu. Deus abençoe e fique na paz.